Bom dia, graça e paz. Vai chegando, vai sendo muito, vai ficando muito à vontade. Deus abençoe. Que alegria nós estarmos aqui mais uma manhã. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos aqui em mais uma manhã do nosso devocional Plenitude. Deus é maravilhoso. Hoje nós estamos no nosso dia 19 do nosso devocional. E é uma alegria, nós já estamos quase encerrando, amanhã é o último dia do nosso devocional Plenitude. Estudamos esse mês de junho inteiro sobre plenitude na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, na nossa vida familiar, e tem sido tremendo. E eu quero abençoar a sua manhã, te dar boas-vindas, desejar que o Senhor esteja com a mão dele estendida sobre a tua casa, sobre a vida, sobre a tua família, que o Senhor te dê livramento, que o anjo do Senhor vá adiante de você. Ótima sexta-feira, glória a Deus. Hoje é dia 27, sexta-feira. Deus nos trouxe até aqui. A boa mão do Senhor está estendida sobre você. Você está feliz? Quem está feliz aí? Eu estou muito feliz, porque se o Senhor nos trouxe até aqui, foi porque Ele esteve sobre nós, nos guardando, nos livrando, nos dando graça, favor. Deus é bom. Aproveita, pega essa setinha aí e compartilha para o maior número de pessoas que desejam receber de Deus uma palavra. Que alegria nós podermos finalizar esse propósito, esse projeto do Devocional Plenitude. Somente o Espírito Santo que nos guia, nos conduz. Aproveita aí, já chama o maior número de pessoas, que eu creio que Deus vai nos trazer uma palavra de direcionamento, uma palavra de orientação para o meu e para o teu coração. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje nós vamos continuar falando sobre plenitude na nossa vida espiritual. Quantas pessoas têm vivido coisas sobrenaturais esses dias? E eu creio que não vai ser diferente. Nós estamos já partindo para o nosso... Bom dia, minha sobrinha entrando aí. Eita glória, bom dia, povo de Deus. Nós estamos lendo hoje Gálatas 5:22. Onde estão minhas amigas aí que possam colocar aí nos comentários para a gente fixar. Gálatas 5:22. E essa semana, como nós já estamos no nosso penúltimo devocional do mês de junho, e aí eu quero te fazer um convite, você que deseja receber esse devocional aqui por escrito, a seguir aqui no meu canal, nós temos você recebe por escrito esse devocional, para você estudar na sua casa, para você esmiuçar mais, para você se dedicar mais. Então, se você quiser receber esse devocional, entra aqui no meu canal. Obrigada, minha sobrinha. Você, aqui no meu Instagram mesmo, quando terminar a live, você vai lá na minha bio, tem escrito assim, canal Lídia Sena. Você entra ali e ali eu posto todos os dias os devocionais que nós estamos fazendo aqui. E esse mês de junho nós estamos debruçados sobre o tema plenitude. É o nosso devocional Plenitude. E nós falamos sobre plenitude nos nossos relacionamentos, plenitude na nossa vida emocional. Nós falamos sobre plenitude e estamos encerrando agora com plenitude na nossa vida espiritual. E eu creio que, se você deseja, nós temos esse devocional aqui todo por escrito,
E se você deseja receber todo esse material gratuitamente, você vai lá no meu canal. Eu vou ver aqui, vou ler para vocês. Nós falamos sobre a plenitude. Na primeira semana falamos sobre a plenitude no corpo, saúde, vitalidade no seu corpo. Na segunda semana falamos sobre plenitude na alma. Falamos sobre emoções restauradas. Na terceira semana, plenitude nos relacionamentos. Estamos encerrando sobre a plenitude espiritual. Todo esse conteúdo, ele fica salvo lá no meu canal, lá no YouTube. Então, você é convidado também, ao final dessa live, eu vou deixar salvo nos meus stories. O canal, vou deixar postado, né? Na verdade, não salvo, vou deixar postado no story o link para você ir direto lá para o meu canal no YouTube e você receber, você ter esse conteúdo aqui gravado para você assistir, para você mandar para alguém que precisa. E eu creio, nós fomos chamados para vivermos uma plenitude. A ideia do inimigo, o desejo do adversário da nossa alma é roubar a nossa alegria. E por que Deus ele fala que Jesus fala, eu vim para que tivessem vida e vida em abundância, para que nós tenhamos essa noção de que a vida que o cristão deve viver é uma vida em abundância em Deus, uma vida de alegria, uma vida de plenitude, uma vida de graça. Isso não quer dizer que nós não passemos por provações e por lutas, mas o ideal para a nossa vida, o final da nossa vida, o que o Senhor quer nos levar, Ele sempre está nos levando para esse lugar de descanso, para esse lugar de dependência dEle, para esse lugar onde nós vivamos dentro daquilo que o Senhor planejou para nós. E a nossa carne, ela combate com o nosso espírito. Então, as nossas escolhas humanas sempre são tendenciosas para que a gente viva os planos do inferno, os planos do inimigo. Mas o que Deus está falando para nós aqui é para que nós possamos nos debruçar dentro da palavra dele e viver aquilo que o Senhor tem para nós. É um plano de paz e não de mal. E eu creio, porque muitas vezes o inimigo da nossa alma, ele quer colocar na nossa mente. Você não merece, você não é boa o suficiente, você não nasceu para ser feliz. Quantas mulheres, elas estão infelizes na sua vida emocional, infelizes nos seus relacionamentos, porque existem tantas vozes dentro da sua mente. Você não vai dar certo, você não nasceu para ser feliz. Isso não é para você. Ter um relacionamento saudável não é para você. Ter uma vida espiritual em comunhão com Deus, isso não é para você. E eu quero dizer para você, isso é mentira do seu inimigo. Isso são vozes do seu adversário. Você precisa silenciar essas vozes. E essa voz só é silenciada e repreendida com a palavra de Deus, quando você se enche da palavra de Deus. E hoje nessa semana, nós estamos falando sobre a plenitude espiritual. E eu tenho certeza que é a parte mais importante da nossa vida. Nós somos corpo, alma e espírito. Mas se o nosso espírito estiver fortalecido, todas as outras áreas da nossa vida serão guiadas pelo Espírito Santo. E nós começaremos a alinhar as nossas emoções daquilo que o Espírito deseja que nós estejamos. Nós vamos alinhar a nossa vida física da forma como o Espírito deseja. Então, e eu creio que essas portas abertas no mundo espiritual, quando fechadas, elas fazem que nós tenhamos acesso àquilo que Deus planeja para nós. Enquanto a nossa vida espiritual ela não estiver fundamentada na palavra. E é uma caminhada. É uma caminhada. Porque às vezes você diz assim, Lídia, eu já estive tão bem espiritualmente, hoje em dia eu estou caída. Parece que eu estou prostrada. Mas eu quero dizer para você, Deus, ele te ergue a mão nessa manhã. A gente precisa lembrar que quando Pedro ele estava andando sobre as águas, indo na direção de Jesus, quando Pedro estava indo sobre as águas na direção do Mestre, quando ele ousou pisar fora do barco, e quando ele começa a olhar as situações à sua volta e ele começa a afundar, é interessante a Bíblia, a gente se atentar para esse detalhe. Porque quando Pedro começa a afundar, a Bíblia não diz que Jesus correndo para pegar a mão de Pedro. E Jesus se adiantando para pegar a mão de Pedro. A Bíblia diz que Jesus só esticou a mão.
Então Pedro estava afundando, mas ele estava muito próximo de Jesus. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente pensa, Lídia, eu estou afundando nos problemas da minha vida. Eu estou indo a pique. E parece que Jesus está tão distante. Não, eu estou dizendo para você nessa manhã, ei, Jesus só está somente a uma mão de distância de você. Quando ele estender a mão, ele já te pegou. Você não está sozinha. É mentira do diabo, dizendo que você é abandonada, que você é rejeitada, que ninguém é por você. Você tem um dono, você tem um Deus, você tem um Senhor. E ele está perto. Mas é muitas vezes necessário nós pedirmos socorro. Não sofra sozinha. Peça socorro ao Senhor, para que o Senhor ele possa estender a mão em tempo oportuno. Mas vamos ler o texto que vai nortear nosso devocional? Eu fiz essa introdução para você entender. Existe um plano, existe um projeto de Deus para a tua vida, para que você viva em plenitude em todas as áreas, e principalmente na área espiritual. E Gálatas 5:22 diz assim, nós estamos falando sobre a frutificação na área espiritual, a plenitude na área espiritual. E hoje nós vamos falar sobre frutificação espiritual. Para nós vivermos em plenitude espiritual, nós precisamos viver intencionalmente. No primeiro dia da semana, nós falamos sobre a vida de oração e baseada na palavra. É o norte para nós termos uma vida espiritual estruturada, fortalecida. No segundo dia dessa semana, falamos sobre a ativação dos dons espirituais. Ontem nós falamos sobre vocação e chamado. E hoje nós estamos falando sobre a frutificação espiritual. E Gálatas 5:22 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E nós vamos entender o que significa cada um deles e o que Deus deseja para a nossa vida, que nós frutifiquemos na nossa área espiritual. E você que está chegando agora, eu quero te fazer um convite, você que deseja receber esse estudo, esse devocional. Eu posto os devocionais que nós fazemos aqui, eu posto essa parte escrita lá no meu canal aqui no Instagram. Depois você vai aqui na minha bio, tem escrito lá canal Lídia Sena para você receber esse devocional, para você estudar na sua casa, para você aprofundar, para você realmente trilhar esse caminho da plenitude espiritual que o Senhor tem nos conduzido. Quando o apóstolo Paulo estava escrevendo essa carta aos Gálatas, ele estava combatendo alguns elementos carnais que povos que estavam ali misturados ao povo judeu estava fazendo. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo para nós que não é pela carne, nem é pela lei, mas é pelo Espírito Santo de Deus que o cristão deve viver. E ele vive. Quem não conseguiu ver o devocional de ontem, os nossos devocionais ficam salvos, gravados lá no meu canal no YouTube. Depois dessa live, eu vou deixar nos stories postado o link lá do canal no YouTube. Então, depois que você sai daqui, depois que terminar a live, eu vou deixar lá postado para você seguir lá no canal. Segue o nosso canal lá, ativa o sininho das notificações. Curte, comenta, compartilha, porque aí você está sendo um agente de milagres, de transformação. Então, quando nós falamos do fruto do Espírito, é a evidência de que nós somos a habitação do Espírito Santo. Então, aqui nós já temos uma resposta. Por que nós devemos frutificar? Porque nós somos chamados para evidenciar que nós somos a habitação do Espírito Santo. A partir do momento em que eu e você dizemos que Jesus é o nosso Salvador, aceitamos a Cristo e dizemos, Jesus, eu te aceito, tu é o único Salvador da minha alma, tu é o único que é capaz de salvar a minha alma, que me resgata, que me redime. Então o Espírito Santo, ele automaticamente vem morar em nós. Mas na nossa caminhada cristã, nós precisamos trazer alguns comportamentos que precisam demonstrar esse caráter de alguém que é habitação do Espírito Santo. Ontem mesmo eu estava falando que é tão bom quando a gente encontra um crente
E é invariável quando um crente é encontrado, um crente de verdade, um crente, um cristão. E a pessoa olha para nós e diz assim, estou vendo uma coisa diferente em você? Estou vendo um brilho, um negócio. Algumas pessoas falam assim, uma energia. E aí, quando a pessoa é crente, você fala... Quando é o outro crente identificando o outro crente, você fala, você é crente, né? É, glória a Deus, graças a Deus, isso é tão bom. Isso é o caráter de Deus, o caráter de Cristo exalando de nós, sem nós precisarmos falar nada. Então, a importância de nós carregarmos, sermos a habitação do Espírito Santo, cultivando, produzindo o fruto do Espírito. E é um resultado, não é um resultado do nosso esforço humano, isoladamente. É um trabalho em conjunto com o Espírito Santo. Porque o nosso espírito deseja das coisas da carne, mas a nossa carne deseja das coisas da carne. Mas o nosso espírito deseja se conectar com o Espírito Santo de Deus. Então é um trabalho em conjunto. Então, nessa manhã, nós chamamos o Espírito Santo para nos ajudar, nos assistir na nossa fraqueza. Porque muitas vezes a gente fala assim, Lídia, eu não consigo. A gente diz para o Senhor, Senhor, eu não consigo. Mas o Senhor está dizendo nessa manhã, filha, eu te tomo pela mão e eu te conduzo. Nós não precisamos tentar fingir que a gente produz algo, porque o Senhor quer que a gente produza naturalmente, nem a gente vai se esforçar para produzir o fruto. Porque ninguém encontra uma mangueira pela rua e a mangueira se esforçando para dar uma manga. Não, ela dá naturalmente. Quando nós somos nascidos realmente do Espírito, nós começamos a frutificar naturalmente. Ou seja, não é algo fingido, mas tem a ver com o trabalho do Espírito Santo em nós, que produz naturalmente quando nós vivemos em comunhão com Ele. Por isso que nós iniciamos a semana, estamos falando essa semana sobre a plenitude espiritual e iniciamos falando sobre a oração e a palavra. Para que nós vivamos uma vida espiritual fortalecida, fundamentada, a gente precisa ter uma vida de oração. E qual é a importância? O que é então, né? A importância de nós entendermos isso. Nós já vemos que o fruto do Espírito, quando a Bíblia fala que o fruto do Espírito e às vezes a gente erradamente fala assim, os frutos do Espírito, mas é como se fosse um fruto com vários gomos, um fruto com várias partes, como se fosse uma tangerina ou uma laranja, que tem vários gomos, e é o fruto do Espírito Isso significa que todas essas virtudes, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio, todas essas virtudes compõem um fruto só. E elas devem crescer juntas, uma vai acompanhando a outra. E a gente sabe que no nosso dia a dia a gente vai identificando dentro de nós. Muitas vezes a gente luta, cada um de nós luta contra uma área da nossa vida, uns é temperança, e às vezes eu falo, meu Deus, me ajuda. Me ajuda a ser temperada, me ajuda a ter domínio próprio, me ajuda, Senhor. E eu falo, Espírito Santo, me ajuda nessa área, que é a área carnal que mais quer gritar dentro de mim. Às vezes para uns é fácil amar, é fácil ter paz, mas tem outras pessoas que já é mais difícil ela agir com benignidade, com bondade. E o Espírito Santo está dizendo para nós, eu quero te ajudar, eu quero ser esse adjutor com você. Essa obra sou eu que faço em você. Você abre o seu coração, você se dispõe e eu vou fazer com você essa obra. E por que é importante nós cultivarmos o Espírito Santo de Deus? Cultivar o fruto do Espírito Santo. Quando Mateus ele fala assim, pelos frutos conhecereis a árvore. Eu falei exatamente isso aqui, quando a gente encontra uma pessoa e que ela não tem identificação nenhuma que ela é crente, ela não está no culto, ela não carrega uma Bíblia, mas a gente encontra com ela e Jesus vai dizer, pelos frutos conhecereis a árvore, porque aquilo que a gente expressa, o nosso caráter cristão, a nossa conduta em Deus, ela está muito ligada àquilo que a gente vive com Ele no dia a dia. E não tem como o fruto não aparecer se nós vivemos uma vida pautada naquilo que Deus deseja para nós.
E Jesus está dizendo assim, se alguém diz que é cristão, mas não manifesta o amor, a paz, a paciência, o domínio próprio, há um problema sério espiritual. E cultivar o Espírito Santo, isso revela uma maturidade espiritual. Às vezes nós estamos há tanto tempo na casa do Senhor e nós temos essa dificuldade de ter a maturidade espiritual, deixar o Espírito Santo nos amadurecer. E aí o apóstolo Paulo ele fala, vocês já eram para estar comendo alimento sólido, vocês estão tomando leite. Nós precisamos buscar a maturidade cristã, nós precisamos buscar uma natureza em Cristo, que a gente vai evoluindo, que a gente não fique somente se alimentando de coisas rasas. Quando a gente fala no movimento pentecostal, a gente não fica se alimentando de coisa fraquinha, a gente come um mocotó, quem é pentecostal aí sabe, a gente come um mocotó do céu. É um alimento sólido, porque muitas pessoas não aceitam quando a gente fala que é necessário frutificar o amor, a graça, o gozo, a paz, a longanimidade. E às vezes a nossa natureza quer dizer, eu sou crente, mas meu braço não é. E o Senhor está nos dizendo nessa manhã que Ele vai nos levar a um caminho de maturidade espiritual. Para que você revele o caráter de Cristo no seu dia a dia. O crescimento espiritual não é apenas conhecer uma doutrina ou dogmas, mas é ter um caráter parecido com o de Cristo. E isso é uma oração que nós devemos fazer todos os dias. E o fruto do Espírito, ele é o caráter de Deus. Os dons são uma capacitação. Então o fruto, ele diz respeito a algo muito mais interno, muito mais intrínseco, muito mais profundo. O fruto é o nosso movimento, é o movimento de nós para Deus. Os dons é o movimento de Deus para nós, é um presente, é dom, né? O nome já diz, é dom, é dádiva. E eu creio que quando a gente torna esse viver diário uma prática, um hábito, eu quero dizer principalmente para nós mulheres, ninguém resiste uma mulher cheia do Espírito. Ninguém resiste um homem cheio do Espírito. Um homem que fala com autoridade, uma mulher que fala com doçura, que perdoa, que é humilde, que lidera com mansidão. O mundo vê Cristo através do nosso fruto. Então nós entendemos o que é o fruto do Espírito e qual a importância do fruto do Espírito. E dentro dessa importância, nós precisamos entender que é importante nós cultivarmos o fruto do Espírito porque isso abre espaço para um mover sobrenatural de Deus na nossa vida. Quanto mais nós somos frutíferas, mais nós somos confiáveis aos olhos de Deus, mais Ele entrega sobre nós a autoridade. Muitas vezes a gente ora pedindo, Senhor, me dá autoridade, me dá poder, me dá ousadia. E Deus está dizendo, se entrega. Eu quero que você se entregue mais. O relacionamento com Deus, nós falamos ontem isso, o relacionamento com Deus, ele não é dado uma porção que ele vai te enchendo até transbordar. A Bíblia diz que o Espírito não é dado por porção, mas é uma entrega. Não é Deus depositando um pouquinho até transbordar dentro de nós, mas é a gente indo até Ele, se entregando completamente. É quanto mais Deus tem de nós do que aquilo que Ele deposita dentro de nós e vai dando uma medida, mas teve uma hora que Deus transbordou. Não, é uma entrega, é um movimento de rendição. Então, quando nós abrimos espaço para esse mover sobrenatural, uma rendição incondicional, Deus nos entrega autoridade. Eu sei, nessa manhã, Deus está te entregando autoridade, está te entregando poder, ousadia, graça e favor, para que você viva os propósitos de Deus na tua vida. E como que a gente pode apresentar esse fruto no nosso dia a dia?
Não vou esmiuçar cada fruto aqui pra gente, porque nós temos um tempo curto. Aqui estão apenas 9. O apóstolo Paulo ele só menciona 9. E a forma como ele se manifesta na nossa vida é algo extraordinário, porque nós literalmente assim nos apresentamos, nos espelhamos, nós demonstramos que temos dentro de nós literalmente o caráter de Cristo. E quando nós, no dia a dia, atentamos, abrimos os nossos olhos espirituais e começamos a nos conectar com Deus, a orar naquele momento onde a gente está fazendo algo que poderíamos estar com a nossa mente distraída, e a gente começa a pedir ao Espírito Santo para, como se ligasse o nosso radar espiritual, os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais estejam abertos. Quando a gente começa a orar por isso, a gente começa a identificar quando nós estamos frutificando no nosso dia a dia e quando não. Então eu vou te dar algumas orientações de como o Espírito se manifesta por cada parte, por cada gomo desse fruto do Espírito. Dentro do amor, quando você escolhe perdoar, quando você age em favor do outro, mesmo quando não há recompensa, e quando você coloca as necessidades do próximo acima das suas preferências. Nós vivemos num mundo tão egoísta, num tempo onde pessoas estão tão individualistas, que você escolher colocar as necessidades do próximo acima das suas é algo muito difícil. Às vezes até no nosso meio, infelizmente. As pessoas estão tão ensimesmadas, tão preocupadas em buscar suas próprias necessidades, que elas nunca, em momento algum do seu dia, elas são capazes de sentar e falar, não, mas me diga aqui, o que você precisa? E olhar nos seus olhos. E esse é o amor. E quando nós temos essa característica do fruto do Espírito desenvolvida em nós, eu quero dizer para você, é quando nós nos assemelhamos mais ainda de Jesus. Então, às vezes, nós fazemos uma oração, Senhor, eu quero ser igual a Ti, eu quero andar nas Tuas pisaduras, eu quero ser olhada e as pessoas veem que eu sou um discípulo de Cristo. E quando Jesus ele nos propõe a falar, a fazer, então coloque a necessidade do seu irmão à frente da sua. Aí a gente fala, não, aí não. Então, é uma característica que nós devemos buscar com afinco. É um lado da nossa vida que a gente precisa dizer, Espírito Santo, me ajuda. E quando a gente escolhe frutificar, pedindo a ajuda do Espírito Santo, nós vamos encontrar dificuldade. Deus vai colocar pessoas difíceis de amar na nossa vida. Gente, pede paciência para o Senhor para você ver. Vai vir um incircunciso filisteu logo de manhã, querendo tirar a tua paz. Vai vir uma pessoa da treva, do inferno, querendo roubar a tua alegria. Não é assim? Mas eu quero dizer para você, você não vai sair daqui dessa live sem uma oração. E eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus para que Ele te dê assistência nessa manhã. Para que Ele te assista nas suas fraquezas. Eu tenho as minhas, você tem as suas, para nós frutificarmos plenamente para o Espírito Santo. E eu creio que o Senhor Jesus, Ele já nos deu essa liberação espiritual. E eu creio que o Espírito Santo vai te ajudar. Ainda que no dia de hoje você encontre muitas pessoas que desafiem você a amar. Existem pessoas que nos desafiam a amar. Elas são difíceis, mas são essas pessoas que Deus coloca na nossa vida para a gente então desenvolver o fruto. Essa característica do fruto do Espírito. E quando a gente fala em escolher perdoar, muitas pessoas têm resistência. Porque as pessoas pensam assim, perdoar é consentir com o que o outro fez comigo de mal. E não, perdoar é se libertar. Então coloque na sua mente, perdoa. Quando eu perdoo, eu estou me libertando. Eu não durmo com essa pessoa
na minha mente, eu não acordo com essa pessoa na minha mente, eu não como com essa pessoa na minha mente. Quando eu me liberto, eu estou livre para viver os propósitos de Deus. Então, a gente vai correr aqui para a gente poder passar em todas essas características do fruto do Espírito. Então, nós falamos sobre amor, a alegria. Uma coisa que Satanás ele tem lutado nessa geração é roubar a nossa alegria. Você vê quantas pessoas em depressão, quantas pessoas com ansiedade. Porque a depressão ela está mais relacionada a sentimento de angústia, de tristeza, mas uma pessoa ansiosa, ela tem uma parte da sua alegria roubada. Ela nunca está no presente, ela nunca está desfrutando aquilo que está acontecendo no momento, aquele presente do dia que Deus está dando para ela. Ela está sempre preocupada com o futuro. Então isso também, viver em ansiedade, também rouba a nossa alegria. E o Espírito Santo de Deus está falando para mim e para você nessa manhã. Eu quero voltar a te dar a alegria da minha salvação. A alegria é ter uma postura de gratidão constante no nosso coração. Então a ansiedade, a depressão, acometido crianças. Nós temos crianças de 6 anos de idade com depressão. Isso é um projeto do inferno. Isso é um projeto das trevas. E nós precisamos combater, porque e eu não estou falando de depressão, onde existe um adoecimento do nosso cérebro. Neurotransmissores desregulados, onde você precisa tomar medicação, fazer terapia. Mas eu estou dizendo depressões que nascem de um coração entristecido, onde Satanás começa a colocar sementes dele maligna e começa a roubar a tua alegria, e começa a roubar a tua paz, e começa a roubar o teu contentamento de viver em Deus. Então nós precisamos entender, nós precisamos desenvolver intencionalmente. Nós precisamos exercitar. E a alegria, como é a alegria vista no nosso dia a dia? É ter uma postura de gratidão constante. Seja grato. Seja grato. Quantas vezes nós precisamos ter coisas, adquirir coisas que são necessidades. Mas eu quero dizer para você, quando o nosso coração começa a ficar grato, Senhor, eu não tenho. Eu precisava de algo. Eu precisava de uma provisão, eu precisava de uma porta aberta, eu precisava de uma cura, mas eu tenho alegria porque eu tenho o Senhor. O Senhor é o meu pastor e eu não sinto falta de nada. Ainda que a falta exista, aquilo que falta, ele não me atinge. O meu coração está blindado, existe uma alegria dentro do meu coração, um contentamento com a presença de Deus. Então, para nós termos essa alegria, que é um gomo do fruto do Espírito, que é uma característica do fruto do Espírito, nós precisamos cultivar essa postura de gratidão constante. Grata por tudo. Tem enfermidade, eu estou grata, Deus está no controle. Tem desemprego, eu estou grata, Deus está no controle. O problema bateu a porta, eu estou grata, Deus está no controle. Então, quando nós começamos a cultivar esse comportamento, nós vamos sinalizando para o céu. E o inferno também nos vê. E o diabo fica confuso. E o diabo fica endemoniado. Ele fala assim, como assim? Eu trouxe algo para a vida dela para perturbar, para tirar a paz dela, para tirar a alegria dela. E ela está se alegrando. Ela está com o coração grato. Percebe como nós temos que deixar o nosso inimigo confuso? Porque quando ele começa a perder o controle de manusear as nossas emoções, de manusear os nossos pensamentos, manusear aquilo que a gente sente. Vou espirrar. Oh, Deus, me ajuda. Deu vontade de espirrar. Então nós vamos escolher ver o agir de Deus em momentos difíceis. Em dias difíceis, nós escolhemos ver o agir de Deus. Então, ter alegria é ter uma postura de gratidão, escolher ver o agir de Deus em tudo. A mão de Deus está em tudo. Tem problema, a mão de Deus está. Teve perda, a mão de Deus está. Teve ganho, a mão de Deus está. Tem luto, a mão de Deus está sobre nós. Tem luta, a mão de Deus está sobre nós. E cultivar um coração leve.
livre de reclamação. Ah, como Deus precisa limpar a nossa boca da reclamação. Se nós formos olhar na nossa vida há 1 ano atrás, há 5 anos atrás e há 10 anos atrás, nós vamos fazer como aquele louvor que quem é das antigas vai lembrar. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma, dize-as de uma vez, e achará surpreso do que Deus já fez. Se nós começarmos a contar as bênçãos do Senhor, a gente vai ver que a gente tem muito mais para agradecer do que para reclamar. Então tire a reclamação da sua boca, para que você possa cultivar a alegria. A paz é uma terceira característica do fruto do Espírito. É você se manter serena em meio às pressões, ser uma mulher pacificadora. Tem gente que quando você sabe que ela chega no ambiente, você já até se contorce por dentro. Meu Deus, agora o cenário virou. Você sabe que a pessoa já vai vir dando uma voadora. A pessoa já vai vir, o que foi aí? A pessoa já vai vir botando já para quebrar. A pessoa já vai vir com uma palavra que não é de apaziguamento, mas é de alvoroço. Tem gente que já carrega dentro de si a antítese da paz, traz a guerra. Então, que nós não sejamos essa mulher, que nós não sejamos essa pessoa. E aí nós temos a paciência, que é a tolerância com defeitos dos outros. Senhor, nos dá paciência. Aí Deus coloca a gente lenta perto de nós. Quem tem dificuldade com pessoas lentas aí, gente? Me diz. Aí a gente fala assim, ai, odeio gente lerda. Aí Deus coloca mais ainda gente lerda perto de nós para nos fazer frutificar a paciência. Eu sou uma dessas. Impaciência com pessoas lentas. E aí Deus está me trabalhando. Tolerância. Tolerância com pessoas com seus defeitos, porque nós temos os nossos. Benignidade é ter um coração inclinado para fazer o bem. Bondade. Atitudes concretas de doar, ajudar, socorrer. Eu também sou acelerada. E os acelerados têm dificuldade com os lentos. Fidelidade é ser firme na fé, mesmo sob pressão. A pressão está vindo e você é fiel. Porque muitas vezes, no momento da pressão, a gente tende a afrouxar os nossos conceitos, os nossos princípios. E Deus está dizendo para você, mantenha firme. Mantenha-se firme. Mansidão. Controlar reações agressivas. Então nós estamos entendendo aqui. E o domínio próprio, dizer não à nossa carne, aos impulsos e às tentações. Então nós estamos entendendo aqui a importância de nós frutificarmos para nós termos uma vida de plenitude. E o Senhor já nos disse nessa manhã a importância de nós frutificarmos, por que temos que frutificar e como expressar isso no nosso dia a dia. Eu quero fazer uma oração para a gente encerrar e dizer que esse devocional vai ficar gravado lá no meu canal no YouTube. No final aqui, vai lá nos meus stories que eu vou deixar o link para você acessar e fazer esse estudo de repente aí com a sua família, com as suas amigas, para você se aproximar, se aprofundar nesse tema. E eu quero orar por você, para que o Espírito Santo de Deus produza em você o fruto do Espírito. Para que ele arranque de nós a ira, a ansiedade, a impaciência, a crítica, a murmuração, o egoísmo. E ele plante dentro de nós o amor, a alegria, a paz. Que a sua vida seja um doce jardim espiritual, sendo regado e cuidado pelo próprio Cristo. Ele é o jardineiro. Que a sua casa, ela possa ser perfumada. Uma mulher que frutifica o fruto do Espírito, a casa dela é perfumada. Mas que perfume é esse, Lídia? É o perfume do fruto. Você já viu quando você faz aquela feira de frutas orgânicas, frescas,
que você vai naquela fazendinha e você compra aquele monte de fruta e você bota dentro do carro. Quando você chega em casa, que você distribui sobre a sua bancada, sobre o seu móvel, a casa começa a ficar perfumada. E Deus está nos chamando nessa manhã para sermos mulheres que perfumam o ambiente. Porque tem mulheres que quando chegam, parece que o caldo entorna, o caldo azeda. Ela chega, quando ela sai, as pessoas dão graças a Deus, glória a Deus. E identificar esse comportamento já é um grande passo para nós mudarmos. Porque aí a gente, quando for orar, a gente vai pedir, Espírito Santo, me ajuda. Eu preciso mudar nessa área. Eu não quero ser mais essa mulher azeda, amarga. Eu não quero ser mais essa mulher pesada de presença. Eu quero ser aquela mulher que quando chega, ela traz uma mudança positiva no ambiente. Quando ela sai, ela deixa saudade. E eu creio que nós vamos ser esse jardim espiritual, regado e cuidado pelo Espírito de Deus. Plantado pelo Espírito Santo, regado por Ele, cuidado pelo próprio jardineiro. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer. Obrigado pelo tempo que passamos aqui com os teus filhos, com as tuas filhas. Obrigado, Senhor. Nós sabemos que sem ti nada podemos fazer. Nós queremos frutificar o fruto do teu Espírito. Nós queremos desenvolver no nosso caráter o caráter do Senhor, Pai. Oh, Jesus, nos ajuda. Que nessa manhã, cada mulher, cada pessoa que está assistindo, cada pessoa que vai assistir gravado, ela possa ter a tua mão de assistência. Eu sei que nós, no nosso dia a dia, Senhor, nós vamos encontrar pessoas que nos desafiam a amar, que nos desafiam a ser pacientes, que nos desafiam a ser bondosas, mas nós vamos a Ti, pedindo o recurso Teu, do céu, para lidarmos com essas pessoas. Nós vamos ser conhecidas como mulheres que são solucionadoras de problemas e solucionadoras de conflitos. Mulheres que são pacíficas, que quando elas chegam, Senhor, nós vamos ser chamadas para resolver conflito. As pessoas vão dizer o nosso nome, chama fulana, chama a Cláudia lá, chama a Patrícia lá, porque quando ela chega, ela tem uma palavra de sabedoria, de consolo, de paz. Quando ela chega no meio da confusão, ela traz uma paz que a gente não entende, mas é só ela chegar. Senhor, que nós sejamos essas mulheres. Que nós sejamos essas mulheres, Senhor, que elas carregam dentro de si a característica do teu caráter. Filhas que parecem com o Pai. Nós queremos emanar, fluir. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos nesta manhã, Senhor. E que o teu Espírito nos conduza sobre esse dia. Abençoa o nosso dia. Que as tuas filhas tenham um dia abençoado, guardado e protegido pela tua santa e protetora mão. Que essa palavra ela possa ficar no nosso coração e ela possa frutificar. E ela possa ser guardada, regada pelo teu Espírito Santo. E que o Senhor esteja conosco todos os dias da nossa vida. Nós te agradecemos por isso. E já te glorificamos, porque a ti a honra, a glória e o louvor para sempre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Minhas queridas, nós estamos no nosso penúltimo devocional. Amanhã, nosso último devocional. Um mês de plenitude. E eu quero te convidar, eu quero te motivar a você assistir desde o primeiro devocional. Está lá no meu canal no YouTube. Essa live também eu vou subir lá no canal no YouTube. Então vai lá nos meus stories. Compartilha essa live, vai lá nos stories, deixa uma mensagem lá nos stories, vou abrir uma caixinha de perguntas para vocês tirarem dúvidas. E eu creio que mês que vem o Senhor vai colocar algo para nós falarmos. Se você quiser também dar uma sugestão, e nós vamos estar aqui na semana que vem também, juntamente com vocês, toda semana, de segunda a sexta, todos os dias, 7h57 da manhã, nós temos o nosso encontro marcado. Deus é fiel. Obrigado você que está aqui. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.